Endometriose profunda infiltrativa, jovem útero limpo após oração. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim uma sombra escura se alargava há meses. Eu tinha 27 anos, recém-casada, cheia de sonhos e planos com meu marido, quando os primeiros sinais daquela batalha silenciosa começaram a se manifestar. Não era apenas uma dor comum. Era algo que me consumia por dentro, que me fazia dobrar o corpo como se uma faca invisível estivesse sendo torcida em meu ventre. Os médicos chamavam de endometriose profunda infiltrativa, um nome complicado para um sofrimento que parecia não ter fim. Mas Deus, em sua misericórdia, já estava preparando um milagre que mudaria não só o meu corpo, mas também a minha fé. Tudo começou com cólicas menstruais tão intensas que eu não conseguia me levantar da cama. Não eram aquelas dores normais que muitas mulheres sentem e que passam com um remédio ou um pouco de repouso. Era como se algo estivesse rasgando minhas entranhas. Nos primeiros meses eu atribuía a tensão do casamento novo, ao estresse do trabalho, à mudança de rotina. Mas quando as dores passaram a vir acompanhadas de sangramentos abundantes, fraqueza extrema e até desmaios, soube que não era algo simples. Meu marido, preocupado, me levou ao pronto-socorro mais de uma vez. Os médicos receitavam analgésicos fortes, antiespasmódicos, e diziam que era apenas endometriose. Mas ninguém me explicou direito o que aquilo significava nem o quão grave poderia ser. Após meses de exames, ultrassons e ressonâncias, o diagnóstico veio como um golpe. Endometriose profunda infiltrativa com focos na bexiga, nos intestinos e nos ligamentos do útero. O médico sério explicou que era um caso avançado, que os tecidos do endométrio haviam crescido fora do lugar, aderindo a órgãos vitais, causando inflamação crônica e dor insuportável. Ele falou em cirurgias complexas, em riscos de infertilidade, em tratamentos hormonais que poderiam me deixar com efeitos colaterais por anos. Quando saí do consultório, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como uma jovem recém-casada que sonhava em ser mãe poderia enfrentar aquilo? O desespero tomou conta de mim, e as lágrimas vieram sem controle. Meu marido, sempre firme na fé, segurou minha mão e disse: "Não é assim que vai terminar. Vamos orar." Naquela noite, em nosso quarto, de joelhos, ele clamou a Deus com uma fé que eu não tinha forças para ter. Eu só conseguia chorar, repetindo entre soluços: "Senhor, por que isso está acontecendo comigo?" Mas ele orava com convicção: "Pai, tu és o médico dos médicos. Nenhuma doença é maior que o teu poder. Saras a minha esposa, como saraste tantos outros. Em nome de Jesus, ordeno que essa enfermidade saia do corpo dela." Suas palavras me davam um pouco de esperança, mas a dor física e o medo ainda eram mais fortes. Nos dias seguintes, a luta se intensificou. As dores pioraram, e eu cheguei a um ponto em que não conseguia nem andar direito. Cada movimento era uma tortura. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos começaram a falar em cirurgia de urgência. Foi então que minha sogra, uma irmã de longa data na congregação, veio me visitar. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Minha filha, você precisa entregar isso nas mãos de Deus de verdade. Não é só pedir, é crer que Ele já está agindo." Ela me contou histórias de irmãs que haviam sido curadas de doenças graves após jejuarem e orarem com fé. Aquilo me tocou profundamente. Talvez eu tivesse orado, mas não havia me entregado completamente. Decidimos então fazer um jejum de 3 dias, apenas água e oração. Meu marido, minha sogra e eu nos reunimos em nossa casa e convidamos alguns irmãos da congregação para intercederem por mim. No primeiro dia, a dor era tão forte que mal conseguia me concentrar nas orações. Mas à medida que os irmãos oravam, colocando as mãos sobre minha cabeça, senti uma paz estranha invadir meu coração, mesmo com a dor ainda presente. Eles liam passagens da Bíblia sobre cura, falavam do poder do sangue de Jesus, e eu, mesmo fraca, começava a sentir uma pequena chama de fé acender dentro de mim. No segundo dia de jejum, algo inesperado aconteceu. Enquanto orávamos, senti um calor intenso no ventre, como se uma mão invisível estivesse tocando aquele lugar tão dolorido. Comecei a chorar não de dor, mas de uma emoção que não sabia explicar. Os irmãos continuaram a clamar e de repente, uma irmã exclamou: "Glória a Deus! Eu vi uma visão. Vi o Senhor estendendo sua mão sobre você e tirando algo escuro do seu corpo." Aquilo me deixou ainda mais emocionada. Seria possível que Deus estivesse realmente agindo naquele momento? A dor ainda não havia passado completamente, mas uma certeza começou a nascer em mim: eu seria curada. No terceiro dia acordei com uma sensação diferente. A dor ainda estava lá, mas era como se tivesse perdido a intensidade.
Fui ao banheiro e, para minha surpresa, o sangramento que me atormentava há meses havia diminuído consideravelmente. Meu marido e eu nos olhamos com lágrimas nos olhos. Deus está fazendo algo, ele disse. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. Os médicos haviam marcado uma nova ressonância para avaliar o estado da endometriose antes de decidir pela cirurgia. Eu sabia que aquele exame seria o teste da minha fé. Chegou o dia da ressonância. Eu entrei na sala de exames com o coração acelerado, orando em silêncio: Senhor, que a tua vontade seja feita. Mas se for da tua vontade, mostra que me curaste. O exame demorou mais que o esperado, e o técnico ficou em silêncio a maior parte do tempo. Quando finalmente saí, o médico responsável me chamou para conversar. Ele estava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Olha, ele disse, mostrando as imagens na tela, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Os focos de endometriose que apareciam nos seus exames anteriores, simplesmente não estão mais aqui. Seu útero está limpo, os órgãos não mostram mais aderências. É como se tudo tivesse desaparecido. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Como assim, doutor? Isso é possível? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Medicamente não. Não sem cirurgia, não sem tratamento. Mas as imagens não mentem. Não há mais sinais da doença. Meu marido, que estava ao meu lado, soltou um grito de alegria. Glória a Deus. Eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer. Eu caí em prantos não de dor, mas de gratidão. Aquele momento era a prova viva de que Deus havia me ouvido. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Muitos vieram me abraçar, chorando junto comigo, louvando a Deus pelo milagre. Alguns que haviam passado por lutas semelhantes, se animaram a buscar a Deus com mais fé. Em um culto de ação de graças, subimos ao púlpito para testemunhar do que o Senhor havia feito. Enquanto meu marido contava os detalhes da nossa batalha, eu sentia uma paz indescritível. Não era só a cura física que Deus havia me dado, mas uma renovação espiritual. Aquela prova havia me aproximado dele como nunca antes. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Nas noites de dor, quando pensei que não aguentaria mais, Ele estava lá sustentando-me. Nos momentos de dúvida, quando o medo queria tomar conta, Ele enviava um irmão, uma palavra, uma oração para me fortalecer. A endometriose que os médicos disseram ser incurável sem intervenção humana simplesmente desapareceu, deixando meu útero limpo, saudável, pronto para cumprir o propósito que Deus tem para minha vida. Não sei por que Deus permitiu que eu passasse por aquela luta. Talvez para fortalecer a minha fé, para que eu aprendesse a depender totalmente dele, para que outros pudessem ver seu poder através da minha vida. Mas uma coisa eu sei, ele nunca me abandonou. Mesmo quando as dores eram insuportáveis, quando as lágrimas molhavam meu travesseiro, quando o desespero batia à porta, ele estava lá trabalhando em silêncio, preparando a minha vitória. Hoje sou uma testemunha viva de que Deus ainda opera milagres. Não precisamos de grandes palavras, de rituais complicados ou de intermediários. Basta um coração sincero, uma fé que não desiste, e a certeza de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Se você está passando por uma batalha que parece não ter saída, não desanime. Deus ouve as suas orações. Ele vê as suas lágrimas. E no tempo certo, Ele vai agir. Pode não ser da forma que esperamos, pode não ser no momento que desejamos, mas Ele vai agir. E quando Ele agir, como fez na minha vida, não haverá dúvida de que foi a sua mão poderosa que nos livrou. Que este testemunho seja um encorajamento para todos que estão lutando contra enfermidades, contra dores, contra situações que parecem impossíveis. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou ontem, cura hoje e curará amanhã. Basta crer, basta confiar. E acima de tudo, basta se render aos seus pés, sabendo que Ele tem o melhor para nós. A Ele seja toda a glória, todo o louvor e toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém.